Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa da maior importância e hoje eu vou conversar com o professor de História e ator Lúcio Gonçalves. O Lúcio é um amante da música e um expert. Confira! Ele é criança, faz tudo ser harmonia, de cara limpa. Ou seja, se tem a história do Brasil em música tocada, com letra ou sem letra, isso é fantástico, não maravilhoso. só do Brasil, que eu também tenho, que eu adoro música também. Do mundo. Do mundo. Ô Lúcio, aproveitando aí, já que você é professor de história, que você aí é um amante da música e tem uma coleção tão maravilhosa como essa, agora em 2024, está completando 60 anos do golpe civil e militar. E até hoje a gente tem visto pessoas pedindo intervenção militar, a volta da ditadura, né? Ou por ignorância ou por mau caratismo mesmo. Então eu gostaria que você pudesse, tivemos quase aí, né, uma tentativa de golpe, então eu acho que a história torna-se cada vez mais importante. Eu gostaria que você pelo menos nos localizasse, né, o que foi a ditadura militar e civil de 64. Então, é interessante isso, porque o Brasil ele é feito de golpes, né? A história do Brasil é feita de golpes, desde, vamos pegar, não desde os primórdios, né? Mas a República. A República foi um golpe militar, né? Na verdade, os militares ganharam força depois da Guerra do Paraguai. E o Floriano deu um segundo golpe, sim, não foi? Também. Então já foi o golpe atrás do golpe, na depois verdade. Tem o golpe do Getúlio Vargas, em Estado 30, Novo. Antes do Estado Novo, em 30 mesmo, né? Estado Novo é 37. 37, que também é um golpe. Que também é um golpe. E aí né? vem a ditadura militar com um golpe. É engraçado porque, por exemplo, o Jango, que era o presidente civil, antes do golpe, da ditadura, ele foi taxado de comunista, ele foi taxado, mas ele não era, ele era nunca das foi. elites, né? Pois é. Ele tinha ideias, os planos, né, das reformas de base, que era trabalhar, sim, a coisa que eu acho que mais pegou foi a questão da reforma agrária, né? Que isso incomodou muito quem era dono de terra, latifundiários, grileiros, essas coisas. Então, e aí foi muito fácil manipular, né, uma sociedade, principalmente uma classe média, que até hoje no Brasil ela é média, né, no sentido de que ela não está nem lá nem aqui, e ela vai, né? E ela pensa que os seus... o que na verdade ela conquistou, ela vai perder. Isso daí a gente vai remontar até na Revolução Francesa, né? Com que certeza. tem a ver com a burguesia que queria ascender ao poder, e é isso que também eu acho que permeia. E ainda mais a gente, o Brasil, que era ainda um grande sítio, vai. Vamos pensar nisso? Ô Lúcio, numa das reformas de base que ele propunha também era a diminuição do lucro dos bancos, né? Então assim, citando agora Marcelo Ridende, que é um historiador, no seu livro Em Busca do Povo Brasileiro, ele diz que de 60 a 64 foi um período de grande luta por conquistas de direitos dos trabalhadores, que envolvia essa questão da terra que você falou, né? E isso, estudantes, trabalhadores de uma maneira geral, ou seja, por direitos de cidadania. Evidentemente que isso incomodou quem? As burguesias, que se sentiram, de uma certa forma, né, ameaçadas. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta para você agora de pura curiosidade. A gente poderia dizer também que o golpe de 64 também foi um golpe econômico, porque ele diz, inclusive, que foi como assim, você teria uma revolução, praticamente, por direitos trabalhistas, e que a elite, né, se antecedeu a esta revolução, é como se ela fizesse uma contra-revolução através do golpe, e aliás, né, sempre que você propõe a melhoria, na verdade, na condição do trabalhador, você tem as elites que se incomodam. Então, nós poderíamos dizer que tem essa parte também, além dos militares, com essa utopia, né, que sempre perseguiu, né, com essa fantasia do comunismo, mas também essa parte econômica. Sim, isso é óbvio até hoje, né? Se a gente for pensar em lutas de classe, né,
Aqui no Brasil, a gente nunca, na verdade, teve de fato concreto, por exemplo. O Brasil foi liberal, com Fernando Henrique tentou-se trazer um neoliberalismo, não fomos socialistas nunca. Nem chegamos perto. Nem perto. Nem com Prestes lá atrás. Não, coitado, né? Não, achou que ia conseguir, que o povo mas nem naquela época, lá na década de 30. Justamente. Então, na verdade, a gente nunca foi nada. A gente foi à mercê da elite. Né? Desde a Primeira República, com as oligarquias, com a questão do café com leite e essas coisas todas, quem comanda o Brasil é a elite, e é uma questão econômica. Óbvio, ninguém quer perder. Vide a elite contra, né, que caia o 6x1, justamente. Evidentemente. Então, ô Lúcio, mas é possível dizer, 68, por exemplo, que nós tivemos o golpe dentro do golpe, que o ato institucional número 5, chamado AI-5, né, que eu pediria que se você pudesse, em termos gerais, nos dizer, mas poderíamos dizer que foi mesmo um golpe dentro do golpe, porque na verdade as coisas ficaram muito ruins a partir de 68. Sim, é considerado, tanto pela historiografia, como um golpe dentro do golpe, no sentido de que nós, civis, perdemos tudo, né? Na verdade foi a maior violência dentro desse regime, onde habeas corpus, a censura começou muito forte a dominar. Tudo em nome da segurança nacional, né? E então, na verdade, é considerado esse golpe, porque é onde que, na verdade, eles mostram as garras, né? Na verdade, é aí que os militares, com o Costa e Silva e o Gama e Silva, que é de Mojimirim, né? Que era o ministro da Justiça, que na verdade, se você pega o Zuenir Ventura no livro 1968, o ano que não acabou, ele fala justamente isso, que quem na verdade, porque o Costa e Silva era considerado, segundo consta, meio devagar, vamos pensar assim. Era o Castelo Branco que era a linha dura, não era? Na verdade, o Castelo Branco é considerado uma linha um pouco mais tênue. E quando entra o Costa e Silva, sim, seria a linha dura. Será a linha mas dura. Ele era meio... Eu não quero dizer, não quero Entendi. ser como é que se diz, deselegante, mas ele era um pouquinho curtinho das ideias. Entendi. E quem articulou mesmo o AI-5 foi o Gama e Silva, que já tinha pronta a minuta para qualquer momento, instigando ele a assinar. E lá em dezembro... Foram 17 pessoas, se eu não me engano, que assinaram. Delfim estava nessa reunião, Delfim Neto, né, que morreu há pouco tempo. Então, só pelo fato da gente perder todos os nossos direitos civis... Congresso, fechou o Congresso, foi fechado. Isso. E eu acho que aí já é uma coisa muito violenta. Com e um golpe. certeza. Você, por exemplo, a gente sabe que artistas foram presos de madrugada, sem nenhum mandato de prisão, nada expedido. Então, Lúcio, já que você falou em artistas, e agora eu vou falar, por exemplo, juntar, né, a música com isso que você está falando, como você citou os artistas. Na verdade, a música brasileira, ela foi super importante, inclusive, né, com as músicas de protesto, por ter se colocado contra a ditadura, mas também ela funciona, acho que, como um patrimônio histórico da memória deste período, né? Porque nós tivemos pessoas que foram mortas, assassinadas, torturadas, exiladas, né? E histórias assim horrorosas. Se você vai na Comissão da Verdade, você fica pasmo de ouvir os relatos, e a música, na verdade, ela vai permear, né, todas essas fases, né? Então, eu queria dizer assim para você, né, que músicas, de repente, que é claro que nós temos tantas, e também eu não, acho que a gente não tem nem que falar em ordem cronológica nem nada, mas que músicas você acha assim que de uma certa forma, né, são representativas, quer dizer, são todas, mas eu digo assim, que seriam mais representativas para exatamente também contar essa história, né, de um período tão nebuloso, de um período tão horrível, né, da nossa história recente. 60 anos não é nada em termos de história. Eu acho que os festivais
da canção, fantásticos, né? Foram importantíssimos nesse período. Tanto quanto o cinema novo, o teatro oficina, o teatro de arena. Então, na verdade, a classe artística... Cinema novo, então, Glauber e tantos outros, estava envolvida nisso. Sim. E, ao mesmo tempo, é muito rico porque são camadas. Se você pega um Glauber Rocha, ele deixava todo mundo de nervoso, tanto a direita quanto a esquerda, não engolia Glauber Rocha direito. Porque o Terra em Transe, que é um dos grandes filmes de dele... 67. Ele, na verdade, o que faz? No final, ele coloca o poeta pegando em armas. Exatamente. E talvez uma parte da esquerda não queria essa coisa da luta armada, mas ao mesmo tempo queria, e daí ele não agrada todo mundo. Mas se coloca contra a ditadura. Sim, não, contra a ditadura, porque são várias vertentes. A Carolina de Jesus, com maravilhosa, fantástica. O livro que ela escreve, o Quarto de Despejo. Também não agradou, porque existia dentro da esquerda uma facção que queria o quê? Vamos romantizar a favela. E não, eu morei na favela. Não é legal a favela. Detesto estar aqui, entendeu? Que é o que eles chamavam de romantismo revolucionário, que seria voltar para o passado, para buscar um homem primitivo, ligado ao campo, para que ele pudesse, na verdade, ir para um futuro diferente daquele capitalismo de lá. Que é aí que você está falando, que você me fez a pergunta da música, que a gente vai para o tropicalismo, que tenta fazer isso com a música também. Buscar uma música popular, uma identidade. Isso, mas que tem uma identidade faz um ponte com o modernismo, né? Com o modernismo, com certeza, com o pessoal da Semana de 22, e tenta buscar, né, uma cultura brasileira popular, mas mais moderna. Sim. E aí aquela coisa do antrofagismo, antropofagismo, das músicas americanas, das músicas das culturas de fora. De você deglutir e transformar em brasileiro. Você chegou a falar que tinha uma parte que, na verdade, da esquerda, que não queria luta armada, mas nós tivemos uma parte da esquerda muito importante, né, e que foi para a luta armada. Sim. Eu acho que a gente, né, se eu citar, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, ali de 72 a 74, nomes que não dá para ser esquecido, como Marighella, como o próprio Capitão Lamarca, que desertou, né? E aí nós vamos ter algumas músicas extremamente importantes e que de uma certa forma estimulavam esta luta, esse tipo, né, de esquerda. Em 68, né, Gil e Caetano compuseram a música Divino Maravilhoso, que a Gal defendeu num festival de música, ficou em 3º lugar, e que dizia, né, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, fazendo uma ponte intertextual com Marighella, que dizia que o conformismo é a morte, e citando depois, atenção para o sangue sobre o chão. Então, assim, em 68, quando as coisas ali, né, ficaram muito difíceis por causa do AI-5. A gente poderia citar o Vandré também, não? Porque o Vandré foi super explícito, não foi? Sim, é a música que tornou-se, na verdade, um hino, né? Um hino, né? Tanto é que tem a brincadeira aí, brincadeira não, a comparação com o Sabiá. Que ganhou o festival e achava, não, é uma música... E ela também é uma música com teor político, com teor... vou voltar... Mas o Vandré é muito explícito. O dele a soldados armados ou não... como é que é? Quem sabe faz a hora. Não espera ou seja, né, aí um gatilho exatamente... Demais. Para essa reação. Eu acho que uma das músicas que mais representa o período é o Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Você tinha me perguntado. Sim. Eu acho que essa é a música, porque ela se tornou um hino realmente. E foi censurada depois. Sim. E depois ela retorna em 1980, 79, 80, com uma gravação da Simone. Num show que ela fez. E é verdade, maravilhoso, assim, maravilhosa interpretação. Que ela foi liberada novamente e a Simone coloca essa música em pauta novamente. Então, na verdade... essa é a música, mas daí você tem o Apesar de Você, do Chico, que foi uma música que também falava, era meio clara, né? Apesar de Você. Mas enganou a censura, porque ele falou que era uma briga de casal e eles liberaram.
Tem, o próprio Chico tem uma que ele não gravou em disco, saiu em compacto, que é Você Não Gosta de Mim, mas Sua Filha Gosta. Mas Sua Filha Gosta, que ele também, nega, isso, né? ele Não nega, foi, mas isso. enfim, né? E tem um caso do Marighella também que você falou, tem uma música num disco do Caetano, antes do Caetano e o Gil irem pro exílio, que você escuta nos acordes da música o Gil falando Marighella. Que música é essa, Lúcio? Eu esqueci o nome da música. Porque o Caetano agora. faz um comunista em homenagem a ele, né? Mas aí é mais atual. É mais Esse atual. era um disco que foi gravado, é um disco branco do Caetano, tem a assinatura dele assim. Na verdade, e aí o Gil depois fala que não, que ele não fez isso. Então, quer dizer, fez ou não fez, estava inconsciente ou não estava. É interessante essas coisas. É interessante porque você sempre também tinha que deixar numa certa ambiguidade, exatamente por causa da censura, né? Justamente. Bom, Lúcio, você citou Chico, né? Chico aqui. Não dá para falar também sem citar o nome do Chico. E eu queria falar para você de uma música que eu acho que ela é muito emblemática, que é Cálice. Cálice, na verdade, foi composta por ele e pelo Gil em 73, por um festival da gravadora Fonogram, que foi realizado no Anhembi, em São Paulo, chamado Fono 73, que tinha assim uma orquestra de artistas, né, da MPB, e a censura tinha proibido, porque eles perceberam logo de cara a ambiguidade de cálice, que na Bíblia pode ter um sentido de sofrimento, você também pode ser o instrumento usado em rituais religiosos, e cálice, imperativo do verbo calar, evidentemente aí relativo à censura. E aí eles mandaram recado para a gravadora que não era para eles cantar, mas eles insistiram, e aí eles estavam com um monte de microfone tocando violão, e os censores chegaram, e o próprio pessoal da gravadora começou a desligar os microfones. Eu queria que você continuasse essa história aí, que é muito legal. Tem pelo YouTube, vale muito a pena quem não ouviu ainda. Porque, como você disse, era um elenco estrelar, né, da gravadora Philips. Então, desde Chico, Caetano, Bethânia, Gal, Raul Seixas, Elis Regina, sim, e por aí vai. E eles estão cantando e os microfones vão sendo desligados, né? Então você vê o Chico tocando violão nervoso, desesperado, perguntando, daí eles começam a falar qualquer tipo de palavra. Eu lembro que o Chico fala uma hora lá, arroz à grega, lá, cálice, o cálice eles vão... E o Gil tocando... E a plateia em delírio, cantando. E o Gil depois até fala que ele nunca mais cantou essa música. O Gil nunca cantou essa música, nunca gravou, nunca cantou, porque ele acha essa música tristíssima. Mas porque ela causa do período, claro. Por causa do período. Não, e a letra, a hora que você vai pra letra, assim, é dolorida. Justamente. E a gravação é linda, a original, que foi lançado no disco do Chico, com o Milton. É maravilhoso, com o Milton Nascimento. É que eu ia falar agora, na verdade, os compositores é o Chico e o Gil, mas ele gravou com o Milton e ficou assim, belíssima, maravilhosa. E é uma intertextualidade que eles fizeram também com o Calvário de Cristo, né? Pai, afasta de mim esse cálice, que está em Mateus ou Lucas, eu não lembro agora, não lembro, está na Bíblia, mas não sei onde é que está, num dos dois aí, e que é fantástica. O Lúcio, mas teve também, né, além de tudo isso, a parte de comportamento que incomodou muito, inclusive a tradicional família brasileira, que fez uma tal de marcha, né? Como é que era mesmo? Marcha da família com Jesus a favor da liberdade, né? Algo assim. Exatamente, e que parece que agora há pouco tempo também, ou seja, né, a história se repetindo. Ela não se repete, mas na verdade ela traz um cinismo maior, né? Um cinismo maior. E aí, né, a gente tem ali Secos e Molhados, o Ney Matogrosso, que era uma figura que em palco aí era né, uma afronta. E a gente teve também a Gal, né, num disco dela de 73 chamado Índia, que foi censurado, né, eles até conseguiram vender, né, num plástico preto lá, e que essa daqui que está aqui, o disco tá aqui. Olha lá. E que trazia, né, a Gal vestida do quê? De Índia, e a contracapa por causa dos seios de fora, numa época que você não tinha nem Playboy, numa época, na verdade, né, e não só isso, né, a Gal tinha também toda essa parte aí em palco, de cantar com as pernas abertas. Então, assim, né, pra você ver, tinha a parte dos militares e você tinha a parte da sociedade
né, com esse falso moralismo, na verdade. Eu acho que aí que tá. O tropicalismo é uma provocação. Além de Total. E não é só nem na música, né? A gente vai pegar o cinema, vai pegar as artes plásticas. Você pega Caetano e Gil, numa sociedade machista, que até hoje é, sim, mas vamos imaginar nos anos 60, muito aqui mais no Brasil. O mundo explodindo com revoluções culturais, feminismo, tudo. E a gente ainda meio, aquela povo muito tacanho, né? Aquela historinha ainda. E vem o tropicalismo justamente com isso. Caetano e Gil rebolando, vestindo roupa feminina, passando maquiagem. Gal Costa mostrando essa sensualidade. Bethânia, Gal e Bethânia, as duas, na verdade, né? As letras questionando esse mundo, questionando justamente esse modo conservador da família, essas pessoas na sala de jantar, na hipocrisia, né? Junto com os Mutantes no disco do tropicalismo, são preocupadas em nascer e morrer, em ver a televisão, jantar e acabou. Essa é a... E aí que tem também, a gente pega uma ponte nessa classe média que apoiou a ditadura militar e que depois sentiu o quê? Viu que os seus próprios filhos foram que sofreram mais. Se ferrar. Sofreram. Porque quem é que estava na universidade, que estava discutindo, que estava entrando na Uni, que estava... Os filhos da classe média. Da classe média. Né? Eles até queimaram a sede da Uni. Daí, então eu falo, opa, não era isso que eu queria. Eu só queria que o comunismo não entrasse no Brasil. O Lúcio, e aí depois de tudo isso, de você matar, sim, né? Nós temos tantos casos, temos o Zoanjo, de você torturar, de você fazer os absurdos todos, a lei da anistia para os dois lados, né? E eu quero trazer uma música aí, que é o Bêbado Equilibrista, do Aldir Blanc e do João Bosco, que também virou um hino, inclusive, cantado pela Elis, e que tem uma letra muito emblemática. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A Clarice, que foi casada com Herzog, né? Que foi diretor da TV Cultura e morto pela ditadura, inclusive. E a Maria foi casada com o metalúrgico, que, aliás, Manuel Fiel, né? Uma das ações mais importantes durante a ditadura, que é a morte do Herzog, né? Ele, na verdade, a ditadura fala que ele se suicidou, se enforcou, né? E se descobre que isso foi uma grande mentira. Tanto é uma farsa que ele era judeu, e os judeus não fazem nenhum tipo quando você se suicida, não há, simplesmente vai em terra. E foi feito um ato ecumênico na Sé, com todas as religiões quase. Dentro com vários artistas que vários artistas, e o povo lotou a Sé, a Praça da Sé. Então, isso era uma resposta, tá, a gente não acredita mais em vocês. Né? Não adianta, vocês estão mentindo pra gente. Então é um ato muito importante, o Herzog. E isso é colocado na música. Fala do irmão do Erfil, da volta, o Betinho. Porque estava a lenta e gradual, que o Geisel, o presidente Geisel, o penúltimo presidente da ditadura, ele vai abrindo aos poucos. Como tudo no Brasil, né? Já que você tocou, foi assim uma das pessoas mais importantes, cartunista, que trabalhou aí para o Pasquim, extremamente ferrenho, né? Na verdade, os três irmãos, né, foram contra o Chico Mário, que era músico, o Betinho, sociólogo, e o Enfio, e quem estava exilado ficou de 71 a 79. Foi o Betinho, e quando chegou aqui, ainda fez uma campanha nacional aí para acabar com a fome, quer dizer, uma pessoa fantástica. Lúcia, eu vou falar uma coisa para você, eu ficaria assim horas, porque eu acho que é um assunto tão importante, mas fantástico, e eu acho que a história está cada vez mais importante nas nossas vidas. Eu acho que, no mínimo, para que você não repita com cinismo, né, o futuro, mas para que você possa também aprender com os acertos e com os erros, e tentar construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade equitativa, uma sociedade que olhe
para o ser humano, em que as pessoas tenham direito ao trabalho, direito à educação, direito ao lazer, mais tempo com a família, que você possa construir, que a gente não seja números, que a gente não seja estatísticas, né? Que a gente seja realmente seres humanos vivendo da melhor forma possível. Eu acho que para encerrar mesmo, aproveitar quem não foi ao cinema, ver o filme também Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, baseado na obra do Marcelo Rubens Paiva, perfeito. Que fala da vida dele, do pai dele, né? E ela faz a Eunice, na justamente, verdade. Que é um filme delicado, tão bonito, com interpretações lindas e com músicas maravilhosas. Tem Gal Costa, tem da época Erasmo Carlos. Então vale a pena, sabe? E o filme tão necessário, não, a gente não esquecer nunca disso. Não, no Brasil já passou mais de 1 milhão de espectadores aí, ganhando dois já parece. Dois já? Nossa, tô desatualizado. E eu acho que fica essa dica para as pessoas assim estudarem um pouco de história, seja por filme, seja por música, seja por leitura, para que a gente realmente não repita essa hipocrisia e para que nunca mais alguém levante aí um cartaz pedindo tortura, pedindo morte, pedindo assassinato, porque eu acho que intervenção militar sem democracia, desculpa, mas não há futuro, entendeu? Então, quero te agradecer imensamente. Parece que faz 5 minutos que eu estou conversando com você. Queria ficar horas porque eu amo esse assunto, né? E assim, parabéns aí por todo esse conhecimento e por toda essa coleção aí que eu acho que é super importante aí para a história, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Eu acho que isso é paixão, né? Eu gosto de música, amo LP, vinil, que eu acho que sou velho, né? Então, na minha época, eu gosto muito disso. Eu acho que eu vou levar esse LP para casa, posso? Acho que você não vai levar. Eu tenho 2 desse daí, tá bom? Esse daqui é um marco, maravilhoso. Esse daqui, eu acho, assim, completamente fantástico, né? Eu acho que ele, assim, ele é muito emblemático, né? Eu acho Cálice, justamente o que a gente falou. Então, apesar de você também, né? Tá. Gente, olha, eu ficaria o dia inteiro ouvindo, né? Aliás, você podia colocar, né? Pra gente encerrar. Eu não vou poder colocar no programa, porque, de repente, tem aí direitos autorais, mas a gente podia, pelo menos, terminar com Chico Buarque de Holanda. Que eu fui ao último show dele, que foi assim, magnífico. Chorei o show inteiro, Lúcio. Ele entra, só que ele não entra sozinho. A História do Brasil entra atrás. Sim. Não, cantei. Foi com a Mônica Salgado, foi, né? mas eu não. Desculpa, toda maravilhosa, mas eu só olhei para Chico, porque Chico é uma entidade, né? Ele fez uma homenagem linda para Gal, super emocionante. E essa não. Ele é criança, faz tudo ser harmonia, de cara limpa, sem máscaras no dia a dia. Ele é o Jorge, ele é o Jorge,